Irmãos, como hoje é um dia especial, um dia de Páscoa, eu queria que nós lêssemos a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós cantamos durante o culto esta passagem, cantamos durante o culto esta porção da Escritura, e para nós, que ainda mais para os crentes que já tem uma caminhada aí, né, conhecem muito bem. É um texto que, de fato, por ser ele fundamental, muito edificante, nós sempre necessitamos revisitá-lo, para que por ele sejamos edificados. Isaías 53, vou ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso 12, são apenas 12 versículos. Peço que você tenha o máximo de atenção voltada ao que diz a palavra de Deus, e após a leitura não feche sua Bíblia, deixe marcada nesse texto aí que meditaremos. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos encontramos diante da Tua palavra com temor e tremor, diante desta porção que a nós nos é edificante, porque de fato nos fala da obra bendita, perfeita e completa do Teu Filho Jesus. O que nós acabamos de ler, Senhor, é o Teu Evangelho. Por isso, Senhor, nós Te suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, para compreendermos a porção da Tua palavra que agora acabamos de ler. Te suplico, ó Deus, lança a luz sobre as trevas da nossa mente, do nosso coração, ó Deus. Também te peço, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegou aquele período em que é muito comum nós vermos dramatizações, sejam nas ruas, nas igrejas, na televisão, ou mesmo nos streamings. É muito comum nós encontrarmos as dramatizações acerca da morte de Cristo. É comum nós encontrarmos dramatizações acerca daquilo que popularmente nós conhecemos como sendo a paixão de Cristo. E, de fato, quando nós encontramos e olhamos para tais dramatizações,
essas têm o objetivo de mexer com as nossas emoções. E de fato mexe com as nossas emoções. Sentimentos vêm à nossa mente, vêm ao nosso coração, ainda mais nós como latino-americanos, que somos emotivos por si só, ao vermos uma dramatização da morte de Cristo na cruz, o seu sofrimento, o quanto ele padeceu, geralmente vem sentimentos em nosso coração do tipo de tristeza, por exemplo. Como é que tiveram coragem de fazer tamanha maldade com o Filho de Deus? Como é que tiveram coragem de fazer tamanha crueldade com aquele homem que só fez o bem? Talvez um sentimento até mesmo de raiva dos romanos que o crucificaram, ou mesmo dos judeus, ou mesmo dos fariseus, que maldosamente o entregaram à cruz. O fato é, querido, que se nós quisermos entender a cruz de Cristo por meio de nossas emoções, nós nunca entenderemos o que realmente estava acontecendo ali. Não é uma dramatização que vai nos ensinar acerca do significado da cruz de Cristo. Não é uma dramatização, por mais próxima e perfeita que seja, que vai realmente nos levar ao âmago do que é a cruz de Cristo. Mas é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada que nos conduz ao centro daquilo que realmente foi e significa a cruz de Cristo. De fato, a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. E por que não dizer ao centro da nossa fé, de modo que podemos dizer que não existe evangelho sem a cruz de Cristo. O fundamento do evangelho está na cruz de Cristo, de modo que precisamos olhar para as Escrituras para compreendermos qual é o significado da cruz de Cristo, não segundo uma dramatização, não segundo o cinema ou mesmo uma peça teatral venha representar, mas segundo aquilo que Deus nos mostra em sua palavra, em seu significado real e mais profundo, que é o significado espiritual e histórico do que realmente aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E esse texto que nós acabamos de ler é um dos mais claros de toda a Escritura, que nos conduzem ao âmago do significado da cruz de Cristo. Esse texto faz parte de uma série de cânticos que o profeta Isaías já vinha proferindo desde o capítulo 42. Desde o capítulo 42, o profeta Isaías está proferindo aquilo que tecnicamente nós chamamos de os cânticos do servo. E aqui, especialmente no capítulo 52 e no capítulo 53, que é o texto que nós lemos, Isaías se ocupa daquilo que é chamado de o cântico do servo do Senhor, como sendo o servo sofredor. Esse texto, meus irmãos, faz parte, é claro, daquilo que nós chamamos de uma revelação messiânica no Antigo Testamento, pois o profeta Isaías ele proferiu esta palavra no Antigo Testamento cerca de 700 anos antes de Cristo vir a este mundo, antes de Cristo se manifestar a este mundo. E nesse texto nós encontramos a revelação do que é o significado da cruz de Cristo, de modo tão claro que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que esse texto se cumpre exatamente ali. E tanto é assim que os apóstolos eles compreenderam isso. Existem muitas passagens da Escritura Sagrada no Novo Testamento que fazem referência a Isaías 53 para deixar claro que aquilo que o profeta falou no capítulo 53 se cumpre cabalmente na cruz de Cristo. De modo que nós podemos dizer que aqui neste texto nós encontramos o âmago do significado da cruz de Cristo. Eu quero falar com os irmãos sobre exatamente isso nessa noite, sobre o significado da cruz de Cristo. Hoje pela manhã nós meditamos sobre a ressurreição de Jesus, mas é importante que nesse período de Páscoa nós também meditemos no significado da cruz de Cristo, não segundo uma dramatização, mas segundo aquilo que a Escritura nos mostra que significa a cruz de Cristo. Eu quero pensar com os irmãos 3 significados ou 3 verdades que esse texto nos mostra acerca da cruz de Cristo. A primeira verdade que nós podemos extrair do texto que acabamos de ler é que a cruz de Cristo significa uma morte substitutiva. Isto significa dizer que Cristo morreu no lugar de outras pessoas. E a pergunta é, por que então ele morre? Ele morre exatamente porque ele toma a culpa do pecado de outras pessoas que não eram sua. Ele morre no lugar de homens pecadores. E isso está muito óbvio. E esta é a verdade básica do Evangelho que precisamos ouvir constantemente. Observe aí que no verso 4 e no verso 5 do nosso texto, e no verso 10, isso está claro. Claro, poderíamos elencar outros versículos, mas o verso 4 e no verso 5 diz aí:
certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Entenda, por causa disso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o verso 10 aí. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O significado básico da cruz de Cristo é exatamente esse. O fato de que Cristo Jesus, ele entrega a sua vida de modo substitutivo, ou seja, outros homens deveriam estar morrendo ali. É claro que o profeta Isaías, ele extrai isso, não é do seu próprio pensamento. E muito embora o profeta estivesse vivendo num período revelacional, que é muito típico do período do Antigo Testamento, na verdade ele está se reportando aquilo que já acontecia no culto do antigo Israel, quando o povo de Deus, em adoração ao Senhor, levava um cordeiro para o substituir ali como um sacrifício. O homem crente, a pessoa crente, o servo de Deus no Antigo Testamento, ele compreendia muito bem essa realidade de uma morte substitutiva, porque em passagens como em Levítico capítulo 17, no verso 11, Deus instituiu que tal crente, que o adorador deveria chegar à sua presença, trazer uma vítima inocente e ali derramar o seu sangue. O ensino da Páscoa que nós encontramos na sua origem em Êxodo capítulo 12, por exemplo, em que Deus institui a Páscoa, nós encontramos exatamente a presença de um cordeiro, que era, podemos dizer, o elemento central da Páscoa, em que um cordeiro ele tinha o seu sangue derramado, e o sangue era colocado na vega das portas, e ali, ou a partir daquele momento, então, Deus passaria por cima do povo, perdoando os seus pecados ou livrando-os da ira de Deus. É claro que Isaías ele extrai isso dessas figuras. Isaías está olhando para o contexto do culto do Antigo Testamento, e quando ele percebe de modo claro, pela inspiração do Espírito Santo, ele vislumbra aquele que viria e cumpriria cerca de 700 anos depois, de modo perfeito, todo o culto do Antigo Testamento, tudo aquilo que a Páscoa apontava, de modo que podemos dizer que a Páscoa ela se cumpre de modo cabal em Cristo Jesus. Naquele momento, na cruz do Calvário, Cristo Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que estava tirando o pecado do mundo. Nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, no verso 29. É assim que Cristo nos é apresentado na Escritura. Cristo Jesus é o Cordeiro perfeito que substitui todo o culto da antiga aliança, que substitui todos os ritos da antiga aliança. De fato, meus irmãos, nós encontramos Cristo Jesus como uma vítima substitutiva. Mas observe que o princípio estava no Antigo Testamento. Quem disse que não existe graça de Deus no Antigo Testamento? Deus, pela sua graça, por sua misericórdia, ele estabelece, olha, o homem não vai morrer, mas uma vítima inocente morrerá no seu lugar. O princípio do Evangelho já estava lançado em Levítico capítulo 17, por exemplo. Isaías, então, ele contempla essa visão em que um dia viria o justo, o Senhor da glória, que substituiria de modo perfeito homens pecadores como eu e você. Nos diz a palavra de Deus, irmãos, que Cristo Jesus ele estava substituindo na cruz o que havia de pior do gênero humano. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, no verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, isto é, Cristo Jesus, que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz de Cristo, meus irmãos, o Senhor Jesus, de fato, ele estava tomando sobre si toda a culpa do pecado de seres humanos como nós. E na cruz de Cristo ele se coloca como sendo o pior dos pecadores ali. E levou sobre si toda a ira de Deus sobre ele. Em Gálatas capítulo 3, no verso 13, a Escritura vai nos dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, isto é o Evangelho. Esse é o princípio do Evangelho. Por isso, a sua morte na cruz foi tão cruel, foi tão sangrenta, foi tão horrível, porque de fato, na cruz de Cristo, Cristo estava representando o que havia de pior no gênero humano, e Deus com justiça descarregou sobre ele toda a sua ira. Ele tomou sobre si a culpa de pecados que não eram seus, porque isso ele não tinha. Ele tomou sobre si a ira que cada um de nós merecíamos levar, mas ele substitui-nos ali na cruz. Ele pagou pecados que não eram seus. Nós encontramos na cruz o perfeito Cordeiro de Deus, substituindo homens pecadores como nós, tendo o seu sangue derramado. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. E este é o cerne do Evangelho. Mas observe aí, continuando a nossa reflexão, que Jesus, ele não morre somente por pecados de homens, mas ele morre pelos pecados de pessoas específicas. E aqui eu quero que você preste muita atenção também, porque a pergunta mais importante que devemos fazer diante da cruz de Cristo é: por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Eu quero que você olhe comigo aí o verso de número 8, por exemplo. Diz a palavra de Deus, no verso de número 8, que Cristo ele morre por pessoas específicas. No verso 8 diz assim: por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O Senhor Jesus, ele não estava morrendo pelos pecados de toda a raça humana. Isso parece chocante a muitas pessoas, né? Mas o Senhor Jesus não estava morrendo na cruz do Calvário pelos pecados de toda a raça humana. É verdade que podemos dizer que ele estava morrendo pela culpa dos pecados de pessoas que procedem de toda tribo, língua e nação, mas não de cada ser humano. Esse tipo de mensagem parece chocante à maioria das pessoas que ouvem esse tipo de afirmação pela primeira vez. Mas o profeta Isaías está dizendo exatamente isso aí. Deus está dizendo pelo profeta: foi por causa dos pecados do meu povo foi ele ferido. Não foi por de outros povos, não foi por de outras pessoas, mas por aqueles que pertencem ao meu povo. O anjo do Senhor, quando falou a José, ao revelar acerca do nascimento de Cristo Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 21, ele disse claramente a José que Jesus, ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Ele veio para morrer pelo seu povo. A morte de Cristo, meus irmãos, é o pagamento pelos pecados, não de toda a humanidade, mas do seu povo. E a lógica é muito simples, porque se ele morresse pelos pecados de toda a humanidade, cada um membro da raça humana, não existiria ninguém no inferno. Todos seriam salvos. Porque o que nós encontramos na cruz, irmãos, é importante que entendamos isso. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele não possibilitou a salvação, ele efetivamente concretizou a salvação. Ele não abriu uma possibilidade para você ser salvo, ele efetivamente salvou. Porque ele veio salvar ao seu povo, aqueles que creem de fato na sua obra redentiva. Quem são o povo de Deus a quem Jesus veio salvar? São aqueles que efetivamente creem na obra de Cristo Jesus. São aqueles que efetivamente se renderam a este amor demonstrado na cruz do Calvário, de modo que podemos dizer que os benefícios do perdão, da bênção, da graça de Deus e a promessa de vida eterna que nós encontramos expressa na cruz do Calvário são prometidas ao povo de Deus, aqueles que de fato que temem ao Senhor, que conhecem ao Senhor Deus. E alguém pode pensar aqui, ao ver a imagem da cruz de Cristo, ou ao pensar na cruz de Cristo, ou talvez quando nós tenhamos aquele opaco, empobrecido vislumbre de uma dramatização da cruz de Cristo, será que deveria ser algo tão dramático assim?
Às vezes a gente olha um filme como o daquele Paixão de Cristo, né, e fica chocado com aquelas imagens. E talvez alguém pode imaginar e pensar, será que deveria ser algo tão cruel assim? Não bastava a gente chegar com Deus e dizer, olha, foi mal, como a gente faz uns com os outros? Não bastava isso? Irmãos, uma pessoa que faz esse tipo de questionamento, ele não entendeu o que é o pecado. E talvez essa pessoa nem tenha se arrependido dos seus pecados, porque de fato não compreendeu a gravidade do pecado. O que estava acontecendo lá na cruz do Calvário era algo infinitamente de proporções eternas. Certa vez perguntaram isso a John Stott, o grande pregador britânico, teólogo britânico, falecido em 2010, e no seu clássico livro, que eu sempre recomendo a leitura, A Cruz de Cristo, ele responde a essa pergunta, quando alguém perguntou a ele, será que não bastava pedir perdão dos pecados e ficaria tudo bem? Era necessário mesmo que um homem morresse de uma forma tão cruenta, tão sangrenta, no lugar de outras pessoas? Ele responde da seguinte maneira, o pecado não é um lapso lamentável de padrões convencionais. A sua essência é a hostilidade contra Deus, manifesta uma rebeldia ativa contra Deus. Se alguém imagina que Deus pode simplesmente perdoar-nos do mesmo modo que devemos perdoar uns aos outros, ainda não considerou a seriedade do pecado, sendo uma desobediência inexcusável da vontade conhecida de Deus, o pecado o desonra e o insulta. E eu acrescentaria as palavras de Stott, o pecado é um insulto de proporções eternas na presença de Deus. O pecado é um insulto de um estado de rebeldia do homem de proporções eternas. Não bastava pedir perdão, olha Senhor, foi mal, desculpa aí, eu não vou fazer mais. Era necessário ter derramamento de sangue. Meus irmãos, pensemos em nossos pecados. Os nossos pecados custaram a morte do Filho de Deus. Pensemos em nossos pecados, na seriedade do que acontece na cruz do Calvário. Os nossos pecados custaram a morte do Filho de Deus. É verdade que a cruz de Cristo, preste atenção nisso, revela o amor de Deus por nós. Isso está na Escritura Sagrada, em Romanos capítulo 5, por exemplo, que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5. Mas a cruz de Cristo revela o quão odiosos nós somos, o quão nojentos nós somos, o quão imundos nós somos. A cruz de Cristo revela aquilo que os nossos pecados de maneira justa merecem. E o quanto Deus odeia o nosso pecado, porque Deus descarregou a ira sua justa sobre o seu Filho, para nos livrar exatamente do pecado. Irmãos, esta é a essência da Páscoa. Esta é a essência da Páscoa, porque a Páscoa era exatamente o sangue do Cordeiro em Êxodo capítulo 12, que foi derramado ali, e os judeus ali, os hebreus passaram nas vegas das suas portas, e diz a palavra de Deus que a ira de Deus veio sobre o Egito, mas ao passar pela porta dos hebreus, do seu povo, e eu quero enfatizar isso novamente, do seu povo, Israel, diz a palavra de Deus que a ira de Deus, então ao ver o sangue do Cordeiro na porta, ela passa por cima, a expressão hebraica é Pessar, passa por cima, de maneira que a graça de Deus não atinge, faz com que não atinja a sua justa ira aqueles hebreus. Meus irmãos, a cruz de Cristo significa isso. Isso deve nos fazer tremer, irmãos, porque quantas vezes nós pecamos e pecamos deliberadamente contra o Senhor. Falo por mim. Mas como seria bom se o pecado fosse apenas um acidente? Ninguém sai de casa pensando em sofrer um acidente, mas todos nós estamos sujeitos. O pecado deveria ser assim em nossas vidas, mas infelizmente não é. Nós pecamos sabendo que estamos pecando. Nós pecamos sabendo que estamos errados. Nós pecamos como um ato de rebeldia contra o Senhor, sabendo que estamos pecando. O que deve nos fazer tremer na base, irmãos, foi aquilo que Charles Spurgeon disse certa vez. Se Deus
tratou com ira o seu Filho na cruz do Calvário, o que Ele não fará conosco no dia da sua ira? Se com o seu Filho bendito, que não tinha pecado, se com o seu Filho bendito, que não merecia estar na cruz do Calvário, Deus o tratou com tanta crueldade, Deus descarregou a sua ira de maneira total e plena, o que Ele não fará conosco que merecemos, se não nos arrependermos dos nossos pecados? Ou quando nós deliberadamente pecamos contra Ele, como um ato de rebeldia voltados contra Ele, o que Ele não fará conosco no dia da sua ira? Para nós refletirmos, irmãos, hoje é dia de abandonarmos o pecado, hoje é dia de nos arrependermos dos nossos pecados, hoje é dia de lamentarmos pelos nossos pecados, hoje é dia de corrermos aos pés do Senhor, suplicando a sua graça e a sua misericórdia. Tomara que Deus nos conceda um genuíno desejo de ódio pelo pecado, de asco, de nojo, porque é isso que o pecado merece. Nossos pecados custaram a cruz de Cristo. Os nossos pecados custaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas existe uma segunda verdade que esse texto nos ensina aí, irmãos, também. Voltando nosso olhar aí novamente para Isaías capítulo 53, a palavra de Deus nos diz também que a cruz de Cristo, ela significa a sua entrega voluntária. Nós encontramos aí Cristo entregando-se voluntariamente para este sacrifício. Verso de número 7, olha comigo o verso número 7, diz aí: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Na verdade, todo o contexto dessa passagem nos mostra de modo muito claro que o sacrifício de Cristo Jesus, ele foi uma entrega voluntária. E aqui eu acho interessante como muitas das pessoas têm uma visão completamente errada do sacrifício de Cristo na cruz. Muitas pessoas podem olhar para aquela imagem que representa o Filho de Deus crucificado e pensarem assim: olha, os homens maus o mataram. De fato, os homens têm o seu pecado e nós vamos já falar sobre isso. Olha, os homens maus o mataram. Algumas pessoas mais tolas vão dizer: Jesus é uma vítima do Estado, alguma coisa nesse sentido. Não! Nós não podemos olhar para a cruz de Cristo dessa maneira, porque o que estava acontecendo ali não é que Cristo Jesus era vítima de uma sociedade corrupta, alguma coisa, ele era vítima de... Não, irmãos. Ele estava cumprindo o propósito eterno de Deus, ele estava se entregando na cruz do Calvário. Ele é apresentado aqui a nós como uma ovelha muda, entregando-se voluntariamente. Não foram os homens que mataram Jesus, ele se entregou para ser morto. Nós não estamos com essa bola toda para dizer assim: os homens mataram. Ninguém tira a vida do Filho de Deus. Nós estamos falando daquele que é o Senhor da glória, daquele que, se ele quisesse, ninguém tira a sua vida, mas ele tem o poder de tirar a vida de quem ele quiser. É deste que estamos falando. E aí a gente pensa assim: os homens tiraram a vida de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu queria que você fosse comigo lá no Evangelho de João, capítulo 10. Mas deixa marcado aí Isaías 53. João capítulo 10, versos de número 16 ao 18. Olha o que Jesus disse acerca disso. João capítulo 10, versos 16 ao 18. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus falou isso: ainda tenho outras ovelhas, João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque o que ele faz? Eu dou a minha vida para reassumir. E ele diz mais no verso 18, ele é enfático: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Ninguém tira a minha vida, Jesus disse. Não são os homens que vão me matar, eu que estou me entregando. Da mesma forma que o Senhor Jesus diz aí: eu tenho o poder para me entregar aos homens e tenho o poder de reassumir a minha vida, que foi de fato o que ele fez ao terceiro dia, voltando dos mortos, ressuscitado em glória.
Este ensino da palavra de Deus nós encontramos em Gálatas capítulo 1, verso 4, em Gálatas capítulo 2, verso 20, e em muitas outras passagens da Escritura, em que Cristo Jesus ele entrega-se para ser morto. Mas a pergunta é, quem foi que matou Jesus ali na cruz? Volta lá para Isaías 53. Isaías 53, no verso de número 10, a Escritura nos responde de modo bem claro aí, no verso 10. Olha como nós temos uma visão distorcida da cruz de Cristo, não é? Diz aí a palavra no verso 10 de Isaías 53, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Se existe alguém que tirou a vida do Filho de Deus na cruz, este alguém foi o próprio Deus. Foi o Senhor quem tirou a vida de Cristo na cruz. Foi o próprio Deus quem de fato ofereceu o seu sacrifício perfeito, isto é, ofereceu o seu cordeiro perfeito. E isto, meus irmãos, fazia parte do eterno projeto de Deus, como alguém já disse, antes de Deus criar o mundo. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque a cruz de Cristo fez sempre projeto da parte de Deus, era plano eterno de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, o apóstolo Pedro vai falar do precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo já era contemplado por Deus. Antes da fundação do mundo, em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, o apóstolo João chega ao ponto de falar do cordeiro que foi sacrificado antes dos tempos eternos. Na mente de Deus, ele já contemplava a cruz do seu Filho, antes do mundo ser criado, antes de que houvesse queda, antes que houvesse pecado, a cruz de Cristo já era um projeto de Deus. Por isso a Escritura vai nos dizer, meus irmãos, que Cristo ele se entregou como oferta para cumprir a vontade do seu Pai. Se existia alguém que estava tirando a vida do Filho de Deus, não eram os homens, era o próprio Deus ali, oferecendo o seu sacrifício perfeito para remir os seus eleitos, o seu povo, por quem ele morreu, efetivamente tirando-os da escravidão do pecado. Em Efésios capítulo 5, verso 2, a Escritura vai dizer que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma agradável perante Deus. Ou seja, como ovelha muda, diz aí o verso 10 do nosso texto, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Pedro vai interpretar isso em 1 Pedro capítulo 2, verso 23 e 24, que o Senhor Jesus, quando foi ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Meus irmãos, o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus foi o que levou Jesus à cruz do Calvário. Não foram os homens que mataram Jesus, foi o amor de Deus pelo seu povo, foi o amor de Deus pelos seus escolhidos, pelos seus eleitos, foi o amor de Deus que fez com que Deus, o próprio Deus, sacrificasse o seu Filho bendito na cruz do Calvário. Ali na cruz, irmãos, estava acontecendo o culto perfeito. Ali na cruz estava acontecendo o culto mais perfeito de toda a história da humanidade. Porque não eram homens levando animais para serem abatidos, como era o culto na antiga aliança, e Deus aceitava este culto por sua graça. Era o próprio Deus conduzindo o seu cordeiro perfeito, imolando na cruz do Calvário, derramando o sangue do seu próprio Filho em favor dos seus eleitos. É isto que significa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo significa este amor de Deus manifesto na cruz. E eu repito, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É assim que nos diz o Evangelho, irmãos. Por fim, em último lugar, terceiro e último lugar,
A palavra de Deus também nos diz que a cruz de Cristo significa também, agora sim eu quero falar dos homens, a rejeição dos homens a Ele. E nós não podemos tirar a culpa dos homens que o crucificaram, porque de fato é exatamente o que estava acontecendo ali. Se por um lado Deus estava tirando a vida do seu filho, porque somente Deus tem essa autoridade, somente Deus o Pai tem essa autoridade. Por outro lado, nós não podemos jamais perder o foco de que aqueles homens que o crucificaram também carregam sobre si as suas culpas. Verso de número 2 e 3 de Isaías, olha aí, Isaías 53, versos 2 e 3, diz aí a palavra de Deus: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta Isaías está expondo aqui o sentimento dos homens que mataram Jesus. O Senhor Jesus era visto como aquela coisa indesejada, persona não grata, pessoa que era indesejada, que era incômoda, e de fato foi exatamente isso que fizeram os homens levarem Jesus à cruz de Cristo. Eles detestaram a Jesus, e a cruz de Cristo revela o desprezo dos homens pelo Filho de Deus, revela exatamente o quanto os homens detestam o Filho de Deus. Na cruz de Cristo nós encontramos o Senhor sendo ultrajado, traído, negado, zombado, seu rosto foi desfigurado e ele era rejeitado pelos homens ali. Nós lemos as narrativas da cruz. Quantos homens passaram zombando do Senhor? Não era você que se dizia o Cristo? Então salva-te a ti mesmo. Você não confiou no seu Deus e Pai? Então pede que Ele venha tirar você da cruz. Nós encontramos os homens zombando do sofrimento do Senhor, aqueles que instantes atrás haviam gritado: crucifica-o. Porque a cruz de Cristo revela também o ódio dos homens. E aí quando chega esse período da Páscoa, a gente encontra os homens tão piedosos, né? Olhando para as imagens de Cristo crucificado, com aquele olhar de piedade. Alguns dizem que não pode nem comer carne na sexta-feira, né? É tanta piedade, é tanta doçura, é tanto falso amor, porque de fato os homens continuam não amando ao Filho de Deus, e se tivessem a oportunidade, crucificariam novamente, matariam novamente, porque esse é exatamente o âmago de praticamente toda a raça humana, continua detestando ao Filho de Deus. Não adianta as pessoas dizerem palavras bonitinhas diante de uma imagem de um boneco crucificado ali. Não adianta os homens olharem com um olhar de piedade se, na verdade, no âmago das suas vidas, eles o rejeitam. Os homens detestam o Evangelho, os homens detestam o Filho de Deus, os homens detestam a igreja do Senhor. Não adianta nós olharmos apenas com um olhar de piedade se as nossas vidas são uma completa negação daquilo que Cristo fez por nós. De nada nos adianta nós olharmos com um olhar de piedade se a nossa vida, o nosso dia a dia é uma completa negação daquilo que Cristo fez e que está representado na cruz do Calvário. A palavra de Deus vai nos dizer, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, que aqueles que pecam deliberadamente contra o Senhor e vivem uma vida de pecado sem arrependimento, eles estão crucificando a Cristo novamente. Eles estão expondo o Filho de Deus à vergonha de novo. É como se o nosso pecado vivido, alimentado, praticado deliberadamente, é como se nós estivéssemos dizendo ao olharmos para a cruz de Cristo: olha, tu fizestes aí, não tem valor nenhum. Meus irmãos, esta é a essência do pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão, como está lá em Marcos capítulo 3, verso 29.
A essência do pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão, é a rejeição do Filho de Deus. É impossível que um homem que rejeite a salvação que há em Cristo Jesus, representado no ápice do seu ministério, na sua cruz, que rejeite isso, é impossível que um homem seja salvo. Porque não há salvação fora de Cristo Jesus. Rejeitar ao Filho de Deus é assinar a sentença para o inferno. Porque não há salvação fora de Cristo Jesus. E quando nós pecamos deliberadamente, quando nós vivemos uma vida de pecado, é o que diz a palavra de Deus em Hebreus, nós estamos novamente expondo o Filho de Deus à vergonha, ou tratando com desprezo o Cristo que foi crucificado. Esta é a seriedade da cruz de Cristo, meus irmãos. E é isso que deveria nos fazer tremer ao pensarmos na cruz de Cristo. E eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: muita coisa eu poderia dizer desse texto. Isaías 53 é um texto extremamente profundo, mas eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta aí, que eu quero concluir lendo alguns versículos desse texto. Quais foram os resultados da cruz de Cristo? O verso 11, em primeiro lugar, foram resultados eficazes e satisfatórios. Olha aí, verso 11. O resultado da cruz de Cristo: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, que é Cristo Jesus, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Meus irmãos, como eu disse, Cristo Jesus, ele não veio possibilitar uma salvação ao homem, ele veio efetivamente salvá-lo. E é importante que compreendamos isso. A cruz de Cristo não possibilita o perdão dos pecados, não possibilita a salvação, efetivamente perdoa os pecados, efetivamente nos salva. Quando nós confessamos os nossos pecados, nos rendemos a Ele e somos adentrados ao seu povo, ao povo por quem Ele morreu, o seu sangue remidor nos alcança e nos perdoa os pecados. De modo que Cristo Jesus, é isso que está expresso aí no verso 11, quando ele ver o resultado do seu sacrifício, ele pode olhar para cada um dos eleitos e dizer: nenhum se perdeu. Todos foram alcançados pelo meu sangue. Todos foram salvos pela minha graça. Eu não perdi ninguém. Aqueles a quem o Pai me deu, ele vai expressar isso no Evangelho de João: eu não perderei nenhum. Todos foram alcançados pela graça. Os nossos irmãos crentes que morreram no passado, aqueles do tempo presente, aqueles que ainda virão, estão efetivamente salvos pelo sangue de Cristo. Não há decepção, não há possibilidade da parte de Deus quanto à salvação. O que existem é só certezas, e nós também podemos ter essa certeza, porque o resultado da cruz de Cristo é eficaz e satisfatório. O que mais nós encontramos como resultados da cruz de Cristo? Nós encontramos a reconciliação com Deus, a paz que temos com o Senhor, verso 6 e verso 11. Ele vai dizer aí no verso 6, por exemplo: pois todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O verso 11 diz aí, novamente, o texto que nós já lemos: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Aqueles que creem efetivamente no sacrifício da cruz de Cristo e que entendem que Cristo estava substituindo a cada um deles ali na cruz, eles são efetivamente reconciliados com Deus. Aqueles que andavam outrora desgarrados como ovelhas, agora nós andamos, irmãos, debaixo do comando de um supremo pastor que é Cristo Jesus. Em Cristo nós não somos ovelhas desgarradas. Em Cristo nós não somos ovelhas soltas, mas nós somos achegados ao aprisco do Senhor, e Ele nos reconcilia com Deus o Pai, nos justificando de todo o nosso pecado. Paulo explica isso em Romanos capítulo 5, Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós não teremos, nós temos, tempo presente,
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele efetivamente nos reconcilia com Deus. E por fim, qual é o outro resultado da cruz de Cristo? É a compra de um povo para si. Olha o verso 12 aí. Diz aí o verso 12 aí, Deus falando, entenda como se Deus estivesse falando ao seu Filho Jesus. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus diz aí, eu lhe darei muitos como a sua parte. Na cruz de Cristo, o Senhor Deus deu um povo para ele, o povo de Cristo, a sua igreja. Meus irmãos, nós nascemos na cruz. A igreja de Cristo nasceu na cruz. Ali está a nossa certidão de nascimento, que foi assinada pelo sangue do Filho de Deus ali. Ali está a certidão de nascimento do povo de Deus. Cristo efetivamente nos comprou ao derramar o seu sangue. E esse povo é gente que procede, como diz João em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, procede de toda tribo, língua e nação. João, ele contempla isso e ele diz lá, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Deus em Cristo nos fez o seu povo. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Deus em Cristo fez todas as coisas por nós, irmãos. Percebe que nós não fizemos nada. A única coisa que contribuímos é com o nosso pecado. É com a miséria do nosso pecado. Deus fez tudo por nós. Deus fez tudo por nós. Nós não fizemos nada. A glória é só dele. Pertence a ele. Quando um dia nós chegarmos nos céus, nenhum de nós vai ter a coragem, dos salvos, dos eleitos, nenhum de nós vai ter a coragem de dizer, eu cheguei aqui porque eu mereci, lutei e consegui. Não, eu cheguei aqui porque Ele venceu por mim, porque Ele fez tudo por mim, porque Ele me amou quando eu o odiava, Ele me amou quando eu o detestava, Ele me amou e me salvou. Que resposta daremos à cruz de Cristo, irmãos? Senão um amor total das nossas vidas entregue em suas mãos, ao serviço dele. A melhor resposta que podemos dar ao amor de Deus expresso na cruz é dizer, Senhor, a minha vida agora te pertence. Eu fui comprado pelo teu sangue, eu pertenço a ti, e eu quero te servir por toda a minha vida. Essa é a resposta que devemos dar à cruz de Cristo. Que seja essa a sua resposta a esse amor tão sublime demonstrado por Deus na cruz do Calvário. Vamos orar, irmão?